Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Que sejam todos bem-vindos nessa tarde de ensino e de aprendizagem. Hoje, quem vai fazer essa palestra para nós é a nossa colega Débora. E será o assunto muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, passo a palavra para ela. Obrigada. Mas como tu não vai fazer oração agora, eu faço o trabalho. Nesse momento, vamos agradecer ao nosso irmão maior por todas as coisas que recebemos e que muitas vezes nós pensamos que não são boas, mas depois, quando passam e a gente aprende com elas, a gente vê que elas eram boas, apesar de haverem nos machucado. Pedimos a proteção do alto para esse momento, que seja derramado sobre todos nós as energias de paz, de amor, de fé, de tranquilidade, de esperança, por dias melhores, pela certeza de que o nosso caminho estará sempre aberto para que possamos andar com aquela vontade de chegar um dia ao nosso Pai Maior. E assim, damos por aberto este trabalho de hoje e que assim seja. Obrigada. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu estava dizendo para o Eduardo, se eu pudesse, eu viria mais vezes nas quintas. Eu gosto desse ambiente da tarde e destas pessoas, né, que estão aqui, mas por motivos, né, de força maior, não é sempre que eu posso vir. Mas eu agradeço muito, muito o convite e espero realmente, né, trazer uma mensagem que seja agradável a todos, porque falar de Jesus não é uma tarefa fácil, né? Nós todos sabemos o quanto é difícil, a gente treme na base, porque tamanha grandeza desse mestre que nos orienta, e quem sou eu, né, para falar sobre Jesus? Mas eu trago a mensagem a vocês com todo o meu carinho, com toda a minha boa vontade, e é isso, né? Jesus é o governador deste orbe, espírito de máxima grandeza. Ele não fala para uma cultura, para um povo específico. O mestre fala das leis divinas e fala, né, leis divinas essas que regem a vida imortal. Então ele fala ao espírito e não ao homem. E talvez por isso seja tão difícil às vezes a gente compreender as parábolas, as mensagens do mestre, porque elas têm junto das histórias mensagens que valem para a eternidade. E dependendo do grau evolutivo que a gente se encontra, às vezes é difícil a gente conseguir mergulhar nessa profundeza de informação que uma parábola traz. E muitos os chamados e poucos os escolhidos, ela começa com uma parábola, né? A parábola do festim de núpcias. E esta parábola, eu vou falar só um pouquinho sobre
os primeiros itens, porque na verdade eu preparei mais para falar sobre as instruções dos espíritos deste capítulo. Mas sobre esta mensagem, esta parábola, ela vem nos trazer um sentido mais profundo do preparo que Deus, né, fez com o nosso mundo para a chegada do Mestre. Então, ele conta assim, né, que ele preparou uma festa de núpcias, uma festa de casamento. Neste casamento, ele mandou os servos convidar as pessoas. E os servos foram, mas as pessoas não aceitaram os convites. Eles retornaram. O rei, que no caso eu coloco como Deus, né? Ele mandou então outros servos. E estes primeiros servos, a gente pode entender como aquele povo que a Bíblia traz lá no Velho Testamento, né? Desde de Moisés, Noé, eles foram os primeiros servos que vieram preparar este povo, este mundo, esta humanidade para esta festa grandiosa, este casamento que seria do filho dele, Jesus, com a humanidade. Então, estes servos fizeram o trabalho deles, mas o povo não entendeu. Tempos depois, ele mandou outros servos, né? Os grandes filósofos, os cientistas, aqueles que descobriram coisas, que prepararam este mundo também, antes de Jesus, como Sócrates, Platão, Aristóteles, outros tantos desta época, que trouxeram para nós explicações sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre a vida, mas ainda assim nós não demos atenção o suficiente, não aceitamos o convite. Passou mais um tempo e aí então o mestre disse, Deus nos disse, né? Disse aos servos, vá e tragam todos. E estes todos são os religiosos em geral, né? Tragam todos, preparem para que recebam Jesus, para que venham à festa. Então todos estes vieram, chegaram na festa, lá tinha tudo de bom e eles então fizeram a festança. Aí o rei vem e faz o questionamento aquele, né? A um homem que estava não vestindo a veste nupcial. Aí ele pergunta, né? Por que estás aqui sem a veste nupcial? Essa veste nupcial é a boa vontade, né? É a nossa verdadeira roupa, a nossa verdadeira capa, que nós podemos chamar nesta parábola das nossas verdadeiras intenções. Mas logo em seguida, no item 3, ele nos fala, este capítulo, sobre a porta estreita. Um convite também, né, para a gente refletir sobre as nossas escolhas, os caminhos, os meios que utilizamos na busca interior de nós mesmos. Uma reflexão sobre os nossos objetivos. No item 6, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Também um convite a uma reflexão muito profunda sobre a lei de ação e reação, sobre a lei do retorno, sobre aquilo que a gente planta e com certeza a gente vai colher. Então, não adianta, né? Quando a gente planta um pezinho de tomate e aí nasce o tomatinho e a gente cria uma cerejinha,
a gente pedir, Senhor, Senhor, né? Por favor, eu quero uma cereja. A gente precisa refletir sobre essas coisas mais profundamente. São as portas, né, largas da vida, com tantas oportunidades de fúteis às vezes, né, que nos atraem e a gente acaba se desviando deste caminho, né, destes objetivos, destas escolhas. Também, no item 10, ele nos diz, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Responsabilidades, né? A luz da redenção nasce quando o Espírito reconhece suas faltas e trabalha para corrigi-las. Então, é sobre isso, é sobre a consciência, né, de tudo que a gente vem fazendo, deseja fazer, sobre as nossas escolhas, sobre tudo que vem falando até ali. Mas, como eu disse, eu gostaria de falar mais profundamente sobre o item 16, que é uma mensagem do Espírito Simeão. Esta mensagem foi escrita em 1863 e ela traz como título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nós nos dizemos cristãos, né? Estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, buscando na casa de Deus uma mensagem consoladora às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Nós somos cristãos. Somos cristãos? Então ele diz assim, numa frase: basta trajar a capa, a túnica, a roupa do Senhor para ser um fiel servidor? Trazendo para o nosso entendimento, basta que eu diga eu sou espírita para ser um fiel servidor? Basta que eu diga eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou religioso de qualquer forma, para que eu seja de fato um fiel servidor? Basta eu dizer eu sou cristão para eu estar seguindo Jesus Cristo? Então ele nos diz assim: procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis pelas suas obras. Muitas vezes, talvez a gente reflita sobre estas questões. Nós entendemos que somos cristãos porque nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nós procuramos Jesus na hora da dor, na hora do sofrimento, nós oramos antes de dormir, mas não é suficiente, a gente precisa seguir Jesus. E aí, no nosso livro aqui, não é o Segundo Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, na questão 625 tem uma pergunta que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta é rápida e curta e certeira: Jesus. Este é o nosso modelo e guia. Então, Deus, Ele está oferecendo Jesus, né, a nós como modelo e guia. Ele mandou para este mundo alguém de extrema e profunda grandeza para nos servir de modelo e guia, para nos mostrar o caminho, para nos ensinar todas as coisas. E nós aceitamos? Será que nós aceitamos? Nós somos duros, difíceis, demoremos a buscar estas mensagens, a
procurar estabelecer nas nossas próprias vidas estas diretrizes. Ele é o modelo, ele é o exemplo de conduta. Então não basta só que eu ore e que eu peça a Jesus perdão pelas minhas falhas. É preciso que eu estabeleça para a minha vida regras e normas de convivência, de amor, de conduta que este modelo nos trouxe. Será que a nossa conduta se assemelha em alguma coisa com os ensinamentos de Jesus? Em qual parte nas nossas atitudes diárias nós nos assemelhamos a Jesus? De fato, nós nos esforçamos para nos assemelhar? É claro que nós somos espíritos imperfeitos e que estamos longe desta perfeição que é Jesus, mas ele nos exemplificou conduta. Ele também é o guia. Guia é um condutor espiritual. Mas nas nossas vidas, seguimos os passos do Mestre? Ou, horas e outras, aplaudimos o ódio, a mágoa, a exclusão, o preconceito? E nós pensamos, nestas horas, se Jesus aprovaria estas condutas? Uma coisa é Deus oferecer, outra coisa é nós aceitar este presente. Chegamos neste mundo aqui já, agora, nesta encarnação, praticamente no colo de Jesus, né? Já temos esta humanidade já mais preparada, talvez, né? Mais amolecida pelo amor. Mas isso não significa que está tudo pronto. Nós temos muito a fazer. Eu sigo Jesus nas explicações e nas exemplificações que ele dá sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre o perdão, sobre a solidariedade. Quais são as minhas obras? Porque Simeão falou lá no início do texto que o cristão ele será reconhecido pelas suas obras. E quais são as nossas obras? Isso me fez lembrar, e ainda falando sobre a fraternidade, de uma ONG que por um acaso um dia desses eu estava lendo sobre ela e fiquei impressionada. Sobre a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, acho que é assim o nome. E eu li que o criador dessa ONG se chama Wagner Moura, que não é o ator, né? Mas ele viajou para a África para pensar o que faria sobre a própria vida, porque ele tinha fechado um negócio, uma empresa, alguma coisa que ele tinha, e ele foi viajar para ver o que faria da vida. Tirou uns dias, foi numa expedição, e lá chegando, era um passeio que tinha um guia, e para todos os lados que eles iam, tinha muita criança, e muita criança, assim, em situação muito vulnerável. E ele perguntou para o guia, né? Cadê as mães, os pais dessas crianças? E esse guia disse, eles são órfãos da guerra e da AIDS. E ele ficou muito impactado com aquilo. Ficou muito impactado. E na volta para casa ele já voltou pensando, eu preciso fazer alguma coisa por estas crianças. Então ele chegou em casa, conversou com uns amigos e decidiu fazer um almoço beneficente para juntar um dinheiro para voltar lá e fazer alguma coisa. E ele fez um almoço beneficente.
para 1.000 pessoas. E o interessante deste almoço é que não tinha preço e também não tinha almoço. As pessoas levavam o almoço e pagavam por ele. E pagavam quanto quisessem pagar. Ele juntou 25 mil reais neste almoço beneficente e voltou para a África. Alugou lá um galpão, contratou umas pessoas e decidiram, né? Falaram com o guia espiritual lá do lugar e para resgatar essas crianças, né? E este senhor saiu e cadastrou todas as crianças que ele encontrou e trouxe. Só que ele preparou esse lugar para 35 pessoas. E este senhor voltou com 70 crianças na escala. E ele disse, meu Deus, como é que eu vou escolher 35? Deu um jeitinho e ficou com 70. Eles tinham casa, tinham alimentação e tinham escola, estes 70. Isso, gente, foi em 2010. Hoje, exatamente, eu não sei quantas, mas em 2020, ele já estava atendendo 10.000 crianças. E isto é um chamado. Quando ele chegou lá e quando ele viu, quando ele foi tocado, é um chamado, né? A gente está estudando sobre muitos dos chamados. Quantos chamados na vida da gente, né, acontecem de várias formas, não somente sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a solidariedade, sobre o amor. No entanto, é preciso que a gente ouça estes chamados. Em nossa existência, a gente recebe vários chamados, de várias formas, por muitas vezes não atendemos nenhum. Jesus representa a máxima perfeição, o exemplo de moral que o homem pode aspirar na terra. Então, é preciso que a gente se espelhe nesse mestre, né? Que a gente ouça as suas mensagens e que a gente acolha no nosso coração. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus os desencaminha, é porque muitos deles apresentam como leis divinas o que era apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. Então, as leis de Deus são diferentes das leis dos homens. E é preciso que a gente saiba refletir sobre isso, né? E saber diferenciar. Ninguém pode nos dizer para excluir pessoas em nome de Deus. Ninguém pode nos dizer, em nome de Jesus, ninguém pode nos dizer para tratar mal alguém por raça, por escolha de qualquer forma, por condição social, em nome de Jesus, né? É impossível que a gente hoje, na época que a gente se encontra, a gente já não consiga diferenciar estes ensinamentos. É Jesus que nos conduz nesse processo educativo. É Jesus que nos orienta nessa educação moral, em direção à formação de um novo caráter. Porque se nós temos falhas, nós podemos nos corrigir, nós podemos nos consertar. É Jesus que nos acompanha nesse processo de transformação moral, em que aprendemos a domar nossas más inclinações e formarmos novos hábitos. Não podemos perder de vista essa característica fundamental pela qual Jesus é apresentado pelo Espiritismo. Ela difere muito das outras religiões, porque não nos apresentam um Jesus
apenas como símbolo religioso. Ele não é apresentado como uma imagem, uma personalidade que deve ser adorada somente, mas principalmente que deve ser seguido por cada um de nós. E nós seguimos Jesus? Conhecemos os seus ensinamentos? Aplicamos nas nossas vidas? Sempre ou de vez em quando? Quem é Jesus? Sabemos quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus em mim? Como definir? Qual o lugar na minha vida ele ocupa? Somente na hora do desespero? Jesus, gente, ele é o dissipador das energias negativas. É a luz no mundo. Nós também podemos ser. Nós também podemos cortar as energias negativas quando elas se aproximam. O médium de Deus, o servo e o Senhor. E nós, servimos ou só senhoramos? Como somos na nossa casa? Gostamos de dar ordens? Ou a gente compartilha atividades, né, trabalho? A gente entende o outro, tem um olhar amoroso quando percebe que o outro está cansado, tem um olhar amoroso quando a gente percebe que o outro está doente, ou a gente é intransigente, como é que a gente se comporta, né? Então isso, precisamos nos espelhar no Mestre. Ele é o consolador dos aflitos. Ele é todo perdão, todo amor e toda bondade. Nós também podemos consolar os aflitos. Mais aflitos que nós. Nós todos estamos em aflição. Mas tem uns, às vezes, numa situação pior. No Evangelho, segundo o Espiritismo, este manual de vida aqui, né, nos ensina isso tudo. O Evangelho é o livro divino. Só que enquanto nós permanecermos presos na cegueira, na vaidade e na ignorância, ele, o Evangelho, não nos expõe os seus tesouros ocultos e sagrados. As lições nos chegam em forma de sementes. E estas sementes, elas ficam, né, ali dentro de nós. E uma hora, quando a dificuldade chega, quando a lição aparece, elas brotam, né, e se tornam ensinamentos. Então, a maturidade que nos falta do senso moral, ela pode ser adquirida. E nós precisamos, né, aprender que é nós que fizemos a nossa transformação. Ela não vem do outro. Ninguém pode fazer isso por mim. É eu mesmo que preciso fazer. Neste caso, é preciso que a cada dia, um tanto mais com Cristo, um tanto menos com o velho eu. Então é uma questão de exercício. A gente precisa estar fazendo esta busca, né? E cada situação a gente precisa se perguntar: e Jesus faria isso? O que Jesus diria dessa minha atitude? Então é sobre isso. Está no nosso querer. Pode ser agora ou daqui a milênios. A exemplo de Jesus, ajuda quanto possas. É a caridade moral. Aprendemos com Jesus. É impossível qualquer ação conjunta sem base na tolerância. Então, esquecemos de todo o mal para construir todo o bem, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. O bem blinda contra o mal, sempre. E a simplicidade é a sofisticação do necessário.
são os valores imperecíveis. Estes são necessários, são sofisticados. Amar sempre para que possas compreender sempre mais. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. Estudemos então Jesus e aprendemos com o Divino Mestre na prática, no dia a dia, em casa, na nossa principal oficina. Sabemos que a justiça nos definirá segundo nossas obras. Abracemos a doutrina espírita e seguimos com Jesus e por Jesus, atendendo, a partir de hoje, a todos os chamados para a construção do verdadeiro cristão. E assim, a gente encerra esta fala, agradecendo por esta oportunidade e fazendo o nosso pedido maior, né, que é o amor a cada um, o amor no nosso olhar, o amor na nossa consciência, o amor, ele que cura, ele que transforma, ele que é o veículo que nos leva a Deus e que nos leva a Jesus. Obrigada. Quem agradece a nós. Esse chegou o momento do nosso passe coletivo. Na frente de cada um de nós existe um ser espiritual derramando as suas energias de luz para que possamos melhorar os nossos corpos físicos e espirituais. Vamos pensar em Jesus e agradecer por todas essas coisas boas que temos recebido nesse momento. E eu vou pedir para a nossa irmã para fazer a nossa oração de encerramento. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de escolhermos, Senhor, estar aqui, nesta casa de amor, recebendo desta equipe espiritual as bênçãos que, de acordo com a necessidade de cada um, é derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, que as tuas bênçãos sejam também sobre todos aqueles que necessitam do teu amor, do teu consolo, do teu amparo. Obrigada, Mestre, por já termos a consciência de agradecer o que recebemos. Te pedimos ainda, Senhor, porque somos seres errantes. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros que sabemos ainda cometer. Mas te pedimos perdão, Pai, por aqueles que ainda cometemos achando que estamos acertando. Que possamos ter, Senhor, o discernimento, o esclarecimento e a compreensão para de agora em diante selecionar melhor os nossos pensamentos, as nossas escolhas e especialmente, Pai, poder te agradecer ainda mais por tudo que recebemos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja. Então, agora nós temos o nosso auxílio fraternal, né? Fraterno, e os passes isolados, que serão chamados conforme a necessidade.
depois ela quer dar o endereço dele. Não sei se tu vai ir pro passe hoje.